Fogo. Desconhecidos matam um e ferem outro a bala no bairro de Dois Unidos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 15 de dezembro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 11 assassinatos. 8 crimes ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 3.086 assassinatos, sendo 1.735 no interior e 1.351 no Grande Recife. Depois de morte de turista alemão vítima de assalto no centro do Recife, tem provisoriamente segurança reforçada. A notícia com a repórter Juliana Oliveira. Depois dos flagrantes de assaltos registrados por nossa equipe de reportagem e da morte do turista alemão de 81 anos, vítima também de criminosos, o Pátio do Carmo, no bairro de Santo Antônio, no Recife, ganhou um reforço temporário no policiamento. 3 viaturas, além de militares motorizados e de bicicletas, fizeram rondas na área. 2 homens foram detidos. Um deles estava agressivo. Tá me filmando, hein? Mas, mesmo com a presença da polícia, quem trabalha e passa pelo local se sente inseguro. A gente passa, né, com medo, né? Porque às vezes a gente pode ter um assalto, qualquer coisa, e não tem a polícia pra correr atrás do bandido. Assalto, muito assalto mesmo. Me diga uma coisa, a bolsa é assim na frente, segurando. Parece que ele tem que segurando mesmo. Senão ele também, se brincar, ele puxa com tudo. E o celular, tome cuidado, viu? O celular nem na bolsa na parte do... Nem diga onde é para não levarem. De acordo com o coronel Alexandre Tavares, diretor especializado da Polícia Militar, a quantidade de policiais distribuídos no centro da cidade faz parte da operação de fim de ano. 132 policiais militares que atuam em toda a área do centro do Recife. Esse efetivo é lançado de forma a pé, bem como motorizado de 4 rodas, motocicletas, temos policiamento montado a cavalo, do Regimento de Polícia Montada, e também temos o apoio do Batalhão de Trânsito, da Companhia Independente de Policiamento com Cães e outras unidades que dão apoio à área do centro durante a Operação Papai Noel, que é justamente no final do ano. Juliana Oliveira para o Bandeira 2. Francisco José da Silva, conhecido como Kio Vaqueiro, ele trafegava ontem à noite numa motocicleta quando foi emboscado e assassinado com disparos de arma de fogo na estrada de acesso ao sítio Otis, na zona rural de Taquaritinga do Norte, no Agreste do Estado. Crime praticado por 2 elementos desconhecidos. No momento em que foi assassinado, Kio Vaqueiro estava com 2 amigos. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Antônio Rogério da Silva, um cidadão de 56 anos de idade, foi assassinado com pedradas na rua João Pedro Xavier, no bairro Vila Delmiro, em São José do Belmonte. A autoria e os motivos do assassinato são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Paulo Antônio de Macedo, 42 anos de idade, e o irmão dele, Pedro José de Macedo, 40 anos, foram assassinados com disparos de arma de fogo, tiro de espingarda na própria residência na Agrovila 4, antigo lote 231, em Bimirim. Crime praticado por elementos desconhecidos. No local, a polícia encontrou mais de 1 quilo de pés de maconha, os pés, um plantio na casa das vítimas, e a polícia segue investigando essa linha de informação aí ligada ao tráfico de entorpecente. Os corpos de Paulo Antônio de Macedo e do irmão Pedro José de Macedo foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Danilo Ivanildo da Silva, um jovem com 22 anos de idade, residente na rua Tomé Inácio, em Feira Nova, foi assassinado a bala na Rua do Sol, em Feira Nova. Crime de autoria e motivos não informados à polícia.
O ex-presidiário Adenailson Antônio da Silva, de 29 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo no estabelecimento dele, um salão de beleza, localizado na rua São José, no bairro do Planalto, em Toritama. Um só elemento invadiu o estabelecimento e cometeu o crime cujos motivos são ignorados. O corpo de Adenailson Antônio da Silva, o ex-presidiário, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Regina de Andrade, uma mulher com 31 anos, residente na rua 15 de novembro, no bairro Santo Agostinho, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste do estado. Ela foi assassinada com tiros de pistola quando estava em casa, dentro do quarto. Um elemento desconhecido invadiu a residência. Esse crime, inclusive, minha gente, se deu na presença de dois filhos dela, um de 2 anos e outro de 12, e ela, segundo informações da polícia, ela teria envolvimento com tráfico de entorpecentes. O corpo da mulher, Jailma Regina de Andrade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Pedro Viana da Silva Souza, de 24 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo no Bar 40, localizado na rua 3, bairro Militrina, que fica no centro de Vitória de Santo Antão. Ele estava bebendo lá quando de repente surgiu um elemento e meteu bala nele. Ele, inclusive, havia deixado o presídio no dia 26 de outubro e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A polícia permanece investigando este assassinato. Um cidadão de 47 anos de idade, Amós Albino Marques, foi agredido com golpes de punhal na rua Vila Flor, no Alto do Maracanã, em Dois Unidos, pelo próprio filho dele, que tem 26 anos e está foragido, o Henrique Albino Marques. Foi uma tentativa de homicídio por causa de uma brua. Pai e filho discutiram por causa de uma brua e o filho por pouco não assassinou o próprio genitor. A vítima foi socorrida na unidade de pronto atendimento ou de Nova Descoberta, onde ele foi em seguida removida para o Hospital Getúlio Vargas. E em outras vezes ele já teria tentado matar o pai. O mototaxista Cleson Henrique Torres da Silva foi alvejado com disparos de arma de fogo na rua 17, no sítio Cocos, bairro do Rosário, em Bezerros. Os suspeitos do crime, Eduardo e um tal de Aleijado, que estavam de motocicleta e que roubaram os pertences da vítima. Foi uma tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte, e a vítima foi levada para a emergência do hospital local. José Ivo da Silva, de 39 anos de idade, foi agredido a golpes de faca no sítio Trapia, no Alto de Zé Chico, que fica em Riachos das Almas. O suspeito do atentado, Leonardo Caetano de Jesus, está foragido e a vítima foi socorrida na emergência do hospital local. Ligados com a gente aqui no jornal, o pessoal lá do Bar 28, cujo proprietário é o Henrique, estão lá, Coreia, também Honório e os juízes Paulo Vitor e Alfredo Hermes. O professor Rivaldo está em Abreu Lima e o pai dele é o seu Pedro Tempero, está no Nobre, em Paulista. Paulo Brinquedo na 4ª etapa do Rio Doce. Robinho e Sérgio são seguranças de Júnior Cabeção, filho do comissário Cláudio Luciano, e Dona Estela da 4ª etapa do Rio Doce. A turma da Santiago Diesel também está ligada aqui na jornal, lá no Ibura de Baixo, Fernanda Zelange e o pai Santiago. Henrique e os pais dele, Carlos Alberto e Dona França, estão na estrada de Passarinho, em Olinda, a família toda ligada com a gente aqui na jornal. O subtenente Carvalho, que inclusive no próximo dia 18 realizará uma festa dos Papudinhos no Alto Zé Lupinho, patrocinada por Guinha. Em Casa Amarela, ligados na jornal, Chito Assis, João de Mocó, o árbitro, o Albertino é da Geladeira e também Madeira Esboleiro. Demis Faixa está no Alto Santa Isabel, em Casa Amarela. Seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual estão lá em Igaraçu. Zé do Sal e o amigo Bia da rede de supermercados em Águas Compridas. Paulo de Tasso e a nova diretoria do SEASA, inclusive o segurança Eziel. Francisco está lá na
SDS Ele Brasil, ligados com a gente aqui na Jornal. Francisco mora no bairro do Jardim Atlântico, em Olinda. Meriótica está no Janga e Carlos Gomes, contador, também estão sintonizados com a gente. Van e o MC Guela estão em Santo Amaro, Saulo Holanda em Olinda. Os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira estão na Mangueira e também o motorista Fred. Na Avenida Maria Helena e Jordão estão Nininho e a esposa Fernanda da Jordão Refrigeração. Carla do Bar na UR4 e Messinho, presidente do Bangu do Ibura, e também Givaldo, conhecido governador, e a turma da Nordeste Verações lá na Muribeca, Jaboatão dos Guararapes. Oswaldo Oliveira, Francisco, Marina, também Letícia, Lívia e também a rapaziada do isolamento térmico lá mesmo na Muribeca, toda a turma sintonizada com a gente aqui na Jornal. Homens invadem residência em Itamaracá, matando e ferindo irmãos com disparos de arma de fogo. Desconhecidos matam um e ferem outro a bala no bairro de Dois Unidos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Irmã de uma das 4 pessoas que morreram em um acidente de carro no viaduto do bairro dos Torrões diz que está sendo ameaçada. A notícia com o repórter Michael Carvalho. Elis Regina procurou a polícia porque diz ter recebido ameaças nas redes sociais. Ela afirma que o irmão Leandro Augusto Carneiro dos Santos, de 22 anos, não tinha qualquer envolvimento com a criminalidade. Segundo ela, os 4 amigos estavam em um bar na zona oeste do Recife quando aceitaram a carona de um 5º amigo, conhecido por todos da mesa. Como o transporte para voltar ao Curado está muito difícil por causa da obra, os meninos tentaram pedir Uber e não conseguia aceitar. O acidente foi na madrugada do último sábado. Uma câmera registrou quando o veículo perdeu o controle e capotou. Leandro e outros 3 amigos morreram. Apenas um dos ocupantes sobreviveu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do carro fugiu de um bloqueio de uma equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Ainda segundo a polícia, o carro tinha sido roubado em Jaboatão no último dia 9 de dezembro. Eles não estavam fugindo de blitz de jeito nenhum. É à toa que quando o carro colide e mostra as imagens, não vem nenhuma viatura atrás. Então eles não estavam em perseguição. Eu só estou aqui para dizer que os 4 que eu conheço entraram no carro por uma carona e infelizmente morreram. E um deles é o meu irmão. Michael Carvalho para o Bandeira 2. O Galeto está na PR15, ali na subida da ladeira do Alto da Mina. Ele é filho da Dona Nazilda Velha do Galeto, a esposa do André, a Glaucineide, os filhos Evelyn e Andrezinho, e também os amigos da família, Heriberto, Adeildo, Pirinho, Petinha, Romário, Bob, Fofa, também Alton Porteiro, Misso, Dona Virgínia e Bel do Mercadinho, todos na Rua 13, ligados aqui na Rádio Jornal. Homem é flagrado furtando o portão de uma casa na Rua dos Craveiros, da Campina do Barreto, zona norte do Recife. Ele agiu de madrugada e forçou bastante até arrancar o portão de alumínio. Depois foi embora tranquilamente, levando o produto do furto na cabeça. Homem é filmado furtando cervejas de um depósito de bebidas durante a madrugada. Ele se pendurou na grade do estabelecimento e retira pelo menos 3 garrafas. O flagrante foi no bairro dos Fosfatos, em Abreu e Lima. Motociclista é assaltado por dupla de criminosos no bairro de Campo Grande, no Recife. Ele se preparava para sair com o veículo quando foi abordado pelos assaltantes. De acordo com a vítima, eles levaram 2 sacolas com roupas, um celular e outros objetos. Dias atrás, esse mesmo homem teve um dos capacetes furtado. O crime também foi filmado e até agora ninguém foi preso. Homem é preso em flagrante por quebrar a janela do trem do metrô. E isso mesmo aconteceu na estação Recife. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, ele foi identificado por causa do uniforme que vestia. O homem foi levado para a delegacia e confessou o crime. A Polícia Militar prendeu ontem um elemento que havia agredido os
próprios pais, um casal de idosos na Vila São Lázaro, em Panelas, no Agreste do Estado. Lourinaldo Antônio da Silva foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante. Ele agrediu o pai com golpes de canivete e só não fez mais porque o neto das vítimas danou uma barra de ferro nele. Um homem morreu eletrocutado no sítio Barra do Gujão, zona rural de São Bento do Una. João Batista Souza de Almeida, 41 anos, sofreu uma descarga numa bomba d'água. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, começando com os da ANSEF, cujo presidente é Edmilson Miranda e a secretária Marlene. Estão aniversariando hoje Gilson Lopes de Aguiar, Carlos Alberto Ferreira Rodrigues, Wallace Luiz Saraiva de Albuquerque, Cristóvão Barbosa da Silva, e Cristóvão Barbosa da Silva. Também aniversariando hoje Reginaldo Fortunato da Silva, ele é da Banda Militar do Estado de Pernambuco. Jane Bronze da Bom Metério também está aniversariando. Mima é porteiro em Boa Viagem, mas mora por trás da igreja Nossa Senhora do Ó, em Pau Amarelo Paulista. A esposa dele é Cristiane, que está preparando já um almoço especial para ele. Maiara do Pina também está aniversariando, é filha de Robinho, e Maiara é neta de Hugo do Peixe e Nilza, são da família lá do Pina. Adelzite Fernandes é o conhecido Quinha, ele faz parte do grupo Dinossauro da Macaxeira, comandado por Jorge Barbosa, que é o Jorge de Pitão. Quinha é irmão de Tanda, que também faz parte do grupo. Carlinhos, filho de Caboré, também está aniversariando. A comissária Valnícia, ela é lotada na delegacia de Garanhuns, é esposa do professor Martison, é mãe de Olívia, é nora de Jonas, que mora no Janga, e haverá inclusive um almoço na casa de Márcio Dornelas, é pai da aniversariante. E agora, os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Aniversariantes de hoje, os sargentos Idalério Manuel de Melo, Severino Martins e Valdemar José da Silva. E as pensionistas, Maria de Lourdes Chaves de Melo e Marinete Pereira Calado. Uma mulher de 27 anos de idade teve a casa invadida no município de Belém de Maria, na Mata Sul do estado, e foi estuprada pelo elemento, cara desconhecido. Ela foi levada para o hospital local. E a polícia está investigando a morte de Ezequiel José dos Santos, que tinha 42 anos. Ele, na tarde de antes de ontem, trafegava numa motocicleta Bros 150 preta de placa PGA 2084 e foi assassinado a bala na Rua do Manancial, pertinho da água mineral em Caraçu. Um só elemento que roubou os pertences dele e também a motocicleta dele. Portanto, essa linha de investigação da polícia, latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A polícia também investiga a morte do idoso Francisco Luiz Caetano, que tinha 62 anos, morava na Rua Redenção, no bairro do Fosfato, em Abril Lima. Ele foi assassinado a bala pertinho de um posto de combustível, posto Cabral, localizado lá no Fosfato. Elementos desconhecidos, e ele inclusive costumava, segundo informações, ele costumava levar adolescentes para a casa dele, manter relações sexuais, e a polícia suspeita de um crime de represália. Também está sendo investigada a morte de um outro idoso, Marcos Antônio Alves da Silva, que tinha 62 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo na própria residência no Alto Nossa Senhora de Fátima, no Vasco da Gama. A polícia está investigando a morte de Gleidson de Oliveira Silva, 43 anos. Ele morava na Rua Professor Nilo Peçanha, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, e foi morto a bala pertinho da residência dele, ao lado do condomínio Aritana, onde que a informação é de que ele seria usuário de drogas. A polícia também investiga as mortes que ocorreram antes de ontem em Camaragibe. Uma das vítimas, Anderson Almeida da Silva, que tinha 25 anos, foi morto a tiros na Rua Elisa Cabral de Souza, no bairro Novo Carmelo, lá em Camaragibe.
E a outra vítima, o Edson Barbosa de Lima, 30 anos, residia na Travessa Amaro Duarte, no bairro da Tabatinga. Foi assassinado com disparo de arma de fogo na Avenida Luísa Medeiros dos Santos, lá na Tabatinga, por um só elemento. E ele chegou a ser levado para o CEMEC lá mesmo, em Camaragibe. A Polícia Militar prendeu 2 irmãos que gerenciavam o tráfico de drogas no distrito Sirigi, em São Vicente Ferrer. Na boca de fumo dos irmãos foram apreendidos revólveres com munições, cocaína, crack e também maconha. Os irmãos e os entorpecentes foram encaminhados à delegacia, onde eles foram autuados em flagrante e depois recolhidos à penitenciária Enio Pessoa Guerra, na cidade de Limoeiro. Um homem foi preso após furtar uma bicicleta na Avenida Antônio Tavares de Arruda, em Aliança. O suspeito foi encaminhado à delegacia local. E a polícia investiga a morte de Severino Pedro da Silva Rufino, um jovem que tinha 22 anos, morava no loteamento Bonança 2 em Moreno e foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele. Polícia também investiga uma morte que aconteceu em Saloá, na zona rural do município. A vítima morreu aqui no Recife, no Hospital da Restauração. Abraão Curvelo tinha 38 anos de idade. E a polícia também está investigando a morte da catadora de recicláveis, Caiane Caroline Lemos do Nascimento. Uma jovem de 28 anos de idade foi morta com disparos de arma de fogo e o corpo dela é encontrado no rio Tapacurá, debaixo lá da Ponte do Tique, na Rua do Maranhão, em Vitória de Santo Antão. Ela estava com o rosto desfigurado, com a cabeça aberta e, de acordo com informações apuradas, ela seria usuária de entorpecentes. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Homens invadem residência em Itamaracá, matando e ferindo irmãos com disparos de arma de fogo. As vítimas: Lucas Santos Queiroz da Silva, de 19 anos, residente na Rua Lituânia, no bairro Rio Ambar, na ilha de Itamaracá. E o irmão dele, Breno Felipe Santos Queiroz, de 21 anos, foram baleados na própria residência na Rua Rio Ambar, lá em Itamaracá, por elementos desconhecidos. Os caras arrombaram uma casa e invadiram lá o local, se passando por policiais. Lucas Santos Queiroz da Silva morreu na hora. Breno foi levado para o hospital de Itamaracá e removido para o Miguel Arraes, onde permanece internado. Os criminosos estavam em um carro Honda Fit prata de placa PCM 6H38, que foi, inclusive, depois que os caras avistaram a viatura da Polícia Militar, abandonaram este veículo. Portanto, foi uma tentativa de duplo homicídio. Um dos irmãos morreu, que foi o Lucas Santos Queiroz da Silva, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Desconhecidos matam um e ferem outro a bala no bairro de Dois Unidos. As vítimas: Carlos Adriano dos Santos Cardoso, de 23 anos, residente na Rua do Campo, na linha do Tiro, zona norte do Recife, e Eduardo Gonçalves do Nascimento, 34 anos. Os dois foram baleados pertinho da residência do Eduardo, na Rua Rio Tinto, lá no bairro da linha do Tiro. Carlos Adriano morreu na hora. Ele estaria vendendo salgados no local quando foi baleado. E, de acordo com informações, ele andava com gente errada. O outro rapaz, o Eduardo, ele foi atingido na perna por uma bala perdida. Ele estava vendendo tapioca numa carroça, atingido na perna por uma bala perdida e foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta. O corpo de Carlos Adriano dos Santos Cardoso foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.